Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson Nascimento e hoje, dentro da disciplina de Introdução à Contabilidade, nós vamos abordar acerca do tema da terminologia contábil. Então, conhecer algumas palavras, termos, expressões que podem ter os mesmos significados na contabilidade, mas que por ser um termo específico pode ter um significado diferente. Vamos conhecer também a composição patrimonial, conhecer as partes que compõem o patrimônio da entidade, então o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, e representar graficamente esse patrimônio dentro então de um balanço patrimonial, de uma demonstração, como que fica representado esse balanço patrimonial. Espero que você aproveite esse conteúdo e que ele possa então te ajudar aí no enriquecimento do seu conhecimento, da sua busca, pela formação na ciência contábil. Então, um dos grandes desafios para quem inicia os estudos da contabilidade é entender alguns termos, algumas palavras, algumas expressões, que é a terminologia contábil. O que dificulta um pouco é que na língua portuguesa algumas palavras têm significados diversos, então você pode encontrar uma mesma palavra com vários significados, dependendo do contexto onde ela é e pode ser aplicada. Por exemplo, ativo. Ele pode ter significado diferente dependendo do setor de atuação. Dependendo de onde você aplica essa palavra ativa, ela pode ter um significado. Numa linguagem comum, uma pessoa ativa, aquela pessoa que está sempre disposta, aquela pessoa que está sempre em atividade, aquela pessoa que está uma pessoa desenrolada, que pega, que vai atrás, que não fica esperando. Na contabilidade, o que é o ativo? Ativo nada mais é que o meu conjunto dos bens e direitos, aonde estão aplicados todos os recursos que foram injetados na entidade. Então, no ativo estão meus bens e direitos, com eles então que a empresa vai operacionalizar conforme o seu objeto de atividade. Há casos ainda em que dezenas de palavras podem significar a mesma coisa. Então, na língua portuguesa nós temos isso aí. Uma palavra, às vezes, ela tem várias palavras que vão significar a mesma coisa. Ideia, por exemplo, tem mais de 20 significados se procurar no dicionário. É comum encontrarmos em toda profissão um conjunto de palavras cujo significado seja específico para aquela área de trabalho. É comum uma palavra ser específica para aquela área. Por exemplo, eu estudei bastante economia no início. O que acontece? Quando se formou o pensamento econômico ali, algumas das escolas, das correntes que formaram, vieram da formação da medicina, a área médica. E uma das palavras que eles usam é o fluxo. Fluxo é uma palavra que é usada no contexto médico, na medicina, o fluxo de sangue, o fluxo sanguíneo. Essa palavra também foi trazida para dentro da economia, para dentro da contabilidade, para dentro da administração. Então, o que nós temos? Temos uma demonstração chamada fluxo de caixa. Ambas estão significando a mesma coisa. O fluxo de sangue, o fluxo sanguíneo no corpo humano, quer dizer, a movimentação, entrada e saída, Mesma coisa na empresa, o fluxo de caixa vai medir as entradas e saídas de recursos na entidade. Então, palavras que têm significado específico para a área em que ela é aplicada. A contabilidade também possui uma linguagem própria. Então, nós vamos encontrar na contabilidade uma linguagem própria, assim como a astronomia, que cuida dos astros, existem palavras específicas, a engenharia, o direito, a medicina, a contabilidade também possui uma linguagem própria. Em muitos casos, alguns termos, expressões, palavras coincidem com a nossa linguagem comum. Em muitos casos ela pode coincidir sim com a linguagem comum, mas nem sempre significa a mesma coisa, nem sempre, ela vai estar significando a mesma coisa. Então é esse estudo que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Vamos pegar duas palavrinhas que intrigam bastante o estudante que está iniciando a contabilidade, que é a palavra débito e crédito. Então, débito, em nossa linguagem comum, significa situação negativa, desfavorável, saldo negativo, estar em falta com alguém. Então, eu estou em débito, na situação negativa, estou em débito com o banco, em débito com o meu cartão de crédito, estou em débito com aquela pessoa, estou em débito com meus estudos, porque eu deixei de fazer uma atividade. É uma situação desfavorável, estou com saldo negativo, estou com falta com alguém, porque eu deixei de ir a um compromisso, eu deixei de retribuir um favor, algo que alguém me fez, estou em débito. É uma situação, uma linguagem comum. Na terminologia contábil, essa mesma palavra poderá ter esse mesmo significado, mas também pode assumir uma situação positiva. Débito pode assumir uma situação positiva, então dependendo do contexto onde ela é colocada,
então ela pode então assumir. Mais para frente vamos conhecer as origens, as aplicações e vamos entender então a natureza das contas também. E você vai entender que ela pode então assumir uma situação positiva. Crédito, a linguagem comum significa situação positiva, situação favorável, saldo positivo ou ter crédito no mercado. Então, isso é a linguagem comum. Eu estou numa situação positiva, quer dizer, eu tenho crédito com essa pessoa, eu tenho crédito, né, com alguém porque eu fiz algo, né, que eu favoreceu, eu tenho saldo positivo, eu tenho crédito na praça, eu tenho um bom histórico de bom pagador, então eu posso comprar a prazo. É uma situação positiva, isso crédito na linguagem comum. Na linguagem contábil, ela poderá então ter esses mesmos significados também e até mesmo assumir uma situação negativa. Então, quando eu conhecer ali direitos, aplicações, né, e origens, então eu vou saber então a natureza das contas, eu vou entender que ela pode então assumir uma situação negativa, mesmo sendo a palavra crédito. E a gente vai entender então que crédito e débito são meras convenções contábeis que foram usadas desde o início e estão usadas até hoje, né? Pode não ser fácil concordar que débito pode significar algo positivo ou crédito algo negativo. Às vezes fica complicado, então nós precisamos entender, são meras convenções contábeis e entender direito esse significado. No entanto, é preciso ter consciência de que algumas palavras do nosso dia a dia podem ter significados diferentes quando utilizadas na ciência contábil. Então elas assumem significados diferentes quando usados na contabilidade. Outros exemplos aqui, ó. Capital. O que é o capital? Se nós formos pensar em termos monetários, econômicos, é o capital inicial da empresa. Capital em economia pode ser não, são as máquinas, equipamentos, aquilo que é utilizado para a produção de outros bens. Capital pode ser também a capital de um estado, a capital de um país, de uma nação. A mesma palavra capital, ela é usada para o pecado capital, né, o grande pecado. Então, quer dizer, a palavra pode ter significados diferentes. Ativo, nós já vimos, né? Passivo, o que é uma pessoa passiva? Uma pessoa sem iniciativa, parada, né? O que é um fumante passivo? Aquele que sofre a ação de outro que está, então, fumando e ele é um fumante passivo. A mesma palavra. Então, tem significados diferentes dependendo do contexto e do ramo em que ela é colocada. Obrigações, quer dizer, você fica obrigado a fazer algo em função de uma lei ou então em função de um favor que recebeu. Direitos, da mesma forma, você tem direitos, você pode ter os direitos fundamentais, direitos humanos, né? Então, existe essa palavra. E em contabilidade, direito não. Direito é algo que eu tenho direito a receber porque eu transferi um bem de minha propriedade, né? Está na mão de outro. Então, eu adquiri esse direito de receber. Obrigações na contabilidade são as dívidas que eu tenho para com terceiros, um fornecedor, um banco. Então, nós vamos ver que essas palavras podem assumir significados diferentes dentro da contabilidade. Se no decorrer, então, dos seus estudos encontrar dificuldade para entender alguma explicação, verifique, então, se o problema não está no significado das palavras. Procure entender, então, essa terminologia. Às vezes, o significado da palavra pode te ajudar a compreender melhor nos seus estudos. Ok? Vimos, então, sobre a terminologia. Na sequência, vamos ver, então, sobre a composição patrimonial. Como está composto o patrimônio da entidade? Então, ele é dividido em três partes. A primeira parte é o ativo, chamada de parte positiva, onde estão meus bens e direitos. A segunda parte é o passivo exigível, é a parte negativa, obrigações para com terceiros. Então, o passivo exigível vai ser exigido no vencimento. Então, as obrigações que tem para com terceiros que me forneceram um produto ou um recurso. A terceira parte é o patrimônio líquido, o PL. O que é o PL? A diferença entre o ativo e o passivo exigível. Então, ativo menos passivo vai sobrar o patrimônio líquido. Então, vamos ver cada uma dessas partes, né, de forma mais detalhada. Ativo. O que eu posso, né, caracterizar como um ativo? Como que eu posso classificar? Para que ele possa ser classificado dentro da sua demonstração, dentro da sua entidade como ativo, ele vai ter que compor, então, essas três características principais aqui, ó. Primeiro, ele tem que ser um recurso controlado pela entidade, resultado de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, controlado pela entidade, até antes da criação e da renovação da lei das SAs, esse conceito era mais amplo, quer dizer,
Ele não tinha que ser apenas controlado, tinha que ser propriedade da entidade. Então, antes ele tinha que ser propriedade da entidade. Agora não, só do fato de ele ser controlado, ele já serve como para um requisito para ele ser classificado como um ativo. Então, aquela operação de leasing, que é um arrendamento mercantil na aquisição de um bem, de um equipamento, de uma máquina, quando você faz esse tipo de operação, o bem não fica no nome da empresa, fica no nome de quem está financiando, da instituição, do banco, da financeira. Antes da mudança da lei, ele não poderia ser classificado como ativo, porque era apenas um aluguel, um arrendamento. Agora não. Se o bem já está sob o controle da empresa, não importa se ele está no nome da empresa, se é propriedade da empresa, ele já tem essa característica. Ele foi resultado de um evento passado, quer dizer, já ocorreu essa aquisição, este evento, e ele trará benefícios futuros econômicos, então ele é classificado como um ativo. Então, essa é a chamada parte positiva, que ela é composta pelos bens e direitos. Também nós conhecemos essa parte do ativo como as aplicações, ou seja, onde que estão aplicados os recursos que entraram na empresa? Estão no ativo, então está ali dentro do ativo. E elas vão aparecer sempre do lado esquerdo do balanço patrimonial. Aqui nós temos uma imagem que vai nos mostrar melhor. Então nós temos aqui ao lado esquerdo do balanço o ativo, composto por bens e direitos, e significa o quê? As aplicações de recursos dentro da entidade. Como assim, professor? O que são aplicações? Todo recurso que entrou, que veio aqui deste lado, que nós vamos ver depois, que é o passivo e o patrimônio líquido, essas foram as origens, mas eles foram aplicados aqui. De que forma? Eu adquiri mercadorias de um fornecedor, então vai estar aplicado aqui em estoques de mercadoria. O proprietário, ao começar a empresa, integralizou o capital social. Onde que está aplicado? Está aplicado aqui no caixa, no banco. Então a empresa foi e adquiriu máquinas, equipamentos, veículos a prazo. Então o fornecedor é a origem e vai estar aplicado aqui no imobilizado da empresa. Eu vendi parte dos meus estoques aqui a prazo. Então vendeu o estoque e adquiriu um direito a receber. Então estão aqui dentro do ativo meus bens e direitos e aonde vai estar aplicado todos os recursos que ingressam na entidade. Esse é o conceito de ativo, que é a primeira parte da composição patrimonial. A segunda parte da composição patrimonial é o passivo exigível. O que é isso? É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Então esse é o conceito de passivo. Passivo o quê? São obrigações, são dívidas, presentes que a entidade teve, derivada de eventos passados, que no passado ela comprou, assinou, gerou boletos, alguma forma de cédula bancária no empréstimo. Na liquidação desse passivo, por que é exigível? Porque no vencimento vai ser exigido. Então, na liquidação, espera-se que vai saída de recursos da entidade, e lógico, foi adquirido isso pensando em gerar benefício econômico para a entidade. Então, esse é o conceito de passivo. É chamada parte negativa, composta pelas obrigações que a empresa tem para com terceiros, ou seja, por que é exigível? Vai ser exigida no vencimento. Então, ela caracteriza uma origem de recursos para a entidade, são as pessoas que estão financiando a minha entidade, terceiros que financiam a minha entidade, a origem é de terceiro. Aparece sempre do lado direito do balanço patrimonial, então vai aparecer aqui, balanço patrimonial, passivo e patrimônio líquido. Mas agora nós estamos falando apenas do passivo, que é capital de terceiros, quer dizer, as obrigações que a empresa tem com terceiros que deu origem à entrada deste recurso na minha empresa, seja o fornecedor, que deu origem à entrada dos estoques, seja uma instituição bancária, uma financeira, que deu origem à entrada do capital de giro, que está aqui dentro do caixa, está no banco, então gerou empréstimos a pagar. Essa, então, é a segunda parte da composição patrimonial, o passivo, que são as obrigações para com terceiros, são conhecidas como origens de recursos, ou seja, capital de terceiros que estão financiando a minha empresa. A terceira parte é o patrimônio líquido, indica a diferença entre o valor dos bens e direitos, que é o ativo, e o valor das obrigações para com terceiros, que é o passivo exigível. Então, o que é o patrimônio líquido? A diferença entre o ativo e o passivo. O que vai mostrar para nós? Então vai medir, vai avaliar a situação ou a condição da entidade. Também é uma origem, porque aparece do lado direito do balanço patrimonial, e também é uma origem. É a origem de capital próprio, o dinheiro que os sócios investiram na empresa para iniciar a atividade,
e os resultados que são decorrentes dessas atividades que foram gerados, então, mais lucros para a entidade. Lembrando que se a empresa for mal administrada, ela pode gerar o resultado negativo, prejuízo. Então, em vez de aumentar esse patrimônio líquido, pode diminuir porque está tendo prejuízo. Também o PL significa a parte residual do patrimônio, ou seja, a riqueza líquida da empresa em um processo de continuidade. Então, aquela situação líquida, né? Pegou os bens e direitos, liquidou as obrigações para com terceiros, o que sobra, então, é o patrimônio líquido, a parte residual, a riqueza líquida da entidade. É o interesse residual nos ativos da entidade, depois, então, de deduzido todos os seus passivos exigíveis. Então, o interesse residual, aquilo que foi que sobrou quando liquidou todas as dívidas para com terceiros. Está aqui, então, demonstrado. Lado direito também, fica logo após o passivo, patrimônio líquido, né, o PL. Então, aqui dentro do PL vai estar o capital inicial e os resultados são decorrentes aí da atividade da empresa. Também caracteriza uma origem, né? A origem, né, esse capital, quando injetado na empresa, ele vai estar aplicado aqui no ativo, ou em caixa, ou em banco. Ah, mas o capital só pode ser feito em espécie, em dinheiro, professor? Não, não. Um sócio pode ter dinheiro, o outro pode ter uma máquina, um equipamento, um veículo. Então, da mesma forma, qual que é a origem? Capital inicial. Aonde vai estar aplicada? No imobilizado da empresa, como uma máquina, um equipamento, um veículo, né? Instalação, um imóvel, ele pode injetar um imóvel. Então, origem e aplicação. E agora nós vamos ver ele completo. Está aqui, então, uma representação completa, com toda a composição patrimonial. Lado esquerdo, ativo, bens e direitos, que são as aplicações. Então, aqui você já começa a entender um pouco sobre débito e crédito. Você entendendo o que são aplicações, o que são origens, vai ficar mais fácil você entender o débito e o crédito. Aqui desse lado nós temos as origens, origem de terceiro, que é o capital de terceiro, fornecedor, o banco, a financeira que está injetando capital na minha empresa, ou o patrimônio líquido, que são os sócios que injetam dinheiro através do patrimônio líquido e através dos recursos, dos resultados gerados por esse patrimônio aplicado. Então, você vai entender o quê? Que nada, ou seja, tudo que foi aplicado aqui no ativo, ele tem que ter uma origem. Se foi aplicado aqui, ó, um saldo de estoques, essa origem vai ter que ser da onde? Vai ter que ser aqui, ó, vai ter que ser vindo aqui do fornecedor. Comprou do fornecedor, ele está me financiando e vai entrar aqui. Tudo que entrou aqui como no banco, né, como recurso para que eu possa girar a atividade, para que eu tenha um capital de giro, então vai estar aqui, ó, qual que é a origem? Instituição financeira, um banco, né, uma linha de crédito aqui é a origem. E vai estar aplicada onde? No saldo do banco, né, para que ela possa utilizar. Eu peguei então um bem desse aqui e vendi. Vendeu, gerou um direito a receber, vai estar aqui. Mas a origem já foi lá no momento em que foi comprado deste fornecedor. Então você entendendo que nada vai ficar sem uma contrapartida. Lembra de Luca Pacioli, lá no século XV, quando descobriu o método das partidas dobradas, que a princípio foi utilizada entre os mercadores de Veneza, depois dentro da Igreja Católica, depois também o governo utilizou como um instrumento, né, para controlar o patrimônio. Então lá ele já estava criando o débito e crédito. Então, para mim entender esse débito e crédito, eu preciso entender isso aqui, ó, preciso entender as origens e aplicações, ou seja, metas partidas dobradas, fala o quê? Partidas, lançamento dobradas em duplicidade, ou seja, jamais eu vou lançar algo, vou aplicar algo aqui que não tem uma origem aqui do lado do passivo ou do PL. Ou se houve uma origem aqui no passivo, no PL, eu vou ter que ter uma aplicação do outro lado de igual valor. Por isso, então, sempre o balanço, né, vai ter a igualdade aqui embaixo, como a gente vai ver. Outras informações sobre o patrimônio líquido. Quais são, então, as fontes, né, que provém o capital dentro do patrimônio líquido, dentro de uma entidade? Então, são duas fontes. Primeiro, os investimentos efetuados pelos proprietários em troca de ações ou cotas de capital, que é o chamado capital inicial. Então, os sócios investem um dinheiro ali e recebem em troca ações. Se ele injetou numa sociedade anônima, ele vai receber ações como troca. Se ele injetou numa sociedade limitada, ou individual, ou com mais sócios, ele vai receber as cotas de capital
como contrapartida. Então, essa é a primeira fonte de proveniente de recursos para o patrimônio líquido, os investimentos inicial, o capital inicial. E depois, então, os lucros acumulados da entidade como fonte de financiamento, ou seja, o resultado. Se ela foi bem administrada, se ele conseguiu ter mais receita do que custo e despesa, lógico que ele vai ter lucro, o resultado vai ser positivo, isso vai somar no patrimônio líquido e vai aumentar, então, a sua rentabilidade. E aqui nós temos, então, uma representação gráfica desse patrimônio. Então, com os números. Temos aqui, então, meus bens e direitos. Temos aqui, nesse balanço patrimonial, o ativo 12 mil de bens, direitos 8.800, fazendo, então, um total do ativo de 20.800. Aqui, onde estão aplicados todos os recursos que ingressaram na empresa, que estão as aplicações. Estão aplicados aqui em caixa, em banco, em estoques, máquinas, equipamentos, em direitos aqui, ó, contas a receber. Então, tudo aqui perfazendo 20.800. Do lado das origens nós temos aqui, ó, oriunda de capital de terceiros, 5.800. Essas obrigações são para com fornecedores, bancos, financeiras, empresas ou instituições que estão financiando a minha atividade. Então, no passivo exigível, que no vencimento será exigido, então capital de terceiros 5.800. E a parte residual, que é o patrimônio líquido de 15 mil, somados aqui também vai dar 20.800. Por que esses valores têm que dar igual? Por causa disso aqui, jamais você vai fazer uma aplicação aqui sem que ela tenha uma origem. Então, partidas dobradas, débito e crédito. Se tem uma origem, tem que ter uma aplicação. Houve uma origem, vai ter que aplicar em algum lugar. Esse é o método das partidas dobradas, né, que Luca Pacioli descobriu lá no século XV, que é utilizado amplamente até na atualidade por todas as empresas. Então essa é a representação gráfica do patrimônio. Então você tem aqui já... E por que tem que dar igualdade? Exatamente pelo débito e crédito. Mas por que chama balanço? Porque é exatamente isso. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre o balanço patrimonial. Balanço significa o que? Equilíbrio. O balanço, o equilíbrio patrimonial. Por quê? Toda vez que entra uma aplicação aqui, tem que ter uma origem. Toda vez que tiver um débito, tem que ter um crédito correspondente. Esta é a essência do método das partidas dobradas. Ok? Espero que isso possa contribuir para a sua formação, para o seu enriquecimento do seu conhecimento na disciplina de Ciências Contábeis, e nos veremos aí nas próximas aulas. Um grande abraço e que Deus te abençoe.